E aí, galera, mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai falar sobre tamanho de quadro, tá? É um assunto bem recorrente, sempre que a gente bota caixinha de pergunta, é uma das dúvidas que as pessoas mais têm com relação ao tamanho do quadro. E será que o tamanho do quadro realmente importa? Vamos lá para esse vídeo que a gente vai falar sobre esse assunto, fechou? Meu nome é Ramon, esse aqui é o canal Timbó Bike Story. E antes de mais nada, não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Toda semana tem conteúdo sobre bike, sobre ciclismo. Se você quiser ter acesso a todo esse conteúdo, já deixa a tua inscrição feita para que você tenha acesso em primeira mão toda vida quando a gente postar vídeo novo aqui. Compartilhe com seu amigo, sua amiga aí que não sabe aí de questão de tamanho de quadro, se é interessante, se não é, se é importante. Vamos saber nesse vídeo agora. E, no caso, curte esse vídeo porque sempre o YouTube vai entender que a gente está produzindo conteúdo legal, bacana, relevante e vai levar para mais pessoas. Mas chega disso, vamos lá para o vídeo. E aí, tamanho de quadro importa? Galera, eu falo isso porque sempre, tá? Tem muita gente que chega na loja com bicicletas compradas, por exemplo, sem orientação, vai dar manutenção na bike, a gente vê a pessoa, o fisiotipo da pessoa e vê a bicicleta dela, tá? Então, e não bate. Inclusive, hoje mesmo, foi um dos clientes lá na loja, dá uma manutenção na bicicleta e quando eu ver a bicicleta é grande, tamanho 21, tá? Vocês vão entender o que é esses tamanhos, como é que faz para calcular, a gente vai exemplificar nesse vídeo aqui. E o cliente, eu acho que a altura dele não chegava nem a 1,70 m. Andando numa bicicleta tamanho de quadro 21. Quando ele saiu pedalando na bike, era um negócio que ele tinha que esticar muito a perna para pedalar. Você nota, só de ver o desconforto, o esforço que a pessoa tinha que ter para pedalar de uma maneira, enfim, meramente comum. Ali, de sair ali da bike, sair ali, pedalar num quarteirão, num trajeto pequeno, você notava o esforço que ele tinha que ter para alcançar o pedal. Não era uma coisa muito interessante, tá? Então é por isso que é muito importante, é importante sim. Na bicicleta, a bicicleta toda é composta de várias peças. E a peça principal da bicicleta, o componente principal da bicicleta é o quadro. O quadro que vai determinar, por exemplo, a modalidade da tua bicicleta, vai determinar, por exemplo, a geometria que você vai ficar sentado na bike, vai determinar se você vai ficar muito esticado, se você vai ficar mais reto em cima da bicicleta, com peso mais no quadril ou mais projetado para frente. Se é uma bicicleta mais de performance, uma bicicleta de lazer, é o quadro que vai praticamente comandar toda essa relação aí da bicicleta. Então as peças, no caso, elas vão se adequando e encaixando nesse quadro, certo? Então, ele é a peça mais importante. Então, é muito importante que você compre um quadro do tamanho correto, tá? Existe uma tabela de tamanho para você se orientar. Existem algumas especificações que às vezes não dá certo na tabela, mas assim, você comprando de acordo com a tabela, você já está 80, 90% aí dos problemas que você poderia ter, com dores nas costas, dores no joelho, cotovelo, lombar, enfim, pescoço, já resolve só em comprar, por exemplo, um tamanho de quadro correto. Então é super importante. Ele vai comandar toda a tua posição em cima da bike, tá? E no caso, uma das peças que seria mais caras de você comprar ou trocar, certo? Na bicicleta. E então, por isso que é muito importante que você compre uma bicicleta com um quadro correto. Porque o que acontece? Depois, para você substituir, até dá, tá? Você pode substituir o quadro da sua bicicleta. Você tem que atentar para as peças periféricas, no caso, as peças que estão encaixadas nele, se é compatível, para que você consiga fazer a troca sem precisar trocar muitas peças aí. Então, por exemplo, canote, espessura de canote, caixa de direção, movimento central, tamanho dos aros corretos, de acordo com o quadro. Então, tudo isso daí você tem que verificar para que você faça uma troca sem que você precise gastar muito, além do preço, por exemplo, do quadro, tá? E como que eu sei o tamanho do quadro da bicicleta? O tamanho do quadro da bicicleta é medida do meio do central até o início do canote. Então é aquela distância ali. Só que ela não é medida em polegadas. Isso para as bicicletas MTB, tá? Não é medida em centímetros, perdão, ela é medida em polegadas, tá?
E as bicicletas Speed, aí essas sim são medidas em centímetros, tá? Então, por exemplo, bicicleta do quadro 15,5 são 15 polegadas e meia do meio do central até o início do canote. Vou deixar um desenho do quadro aqui, seria essa distância aí, ó. Do meio do central até o início do canote, se tem 15 polegadas e meia, é um quadro 15. Isso eu estou falando para as bicicletas estilo MTB, tá? Bicicletas Speed tem dois tamanhos. O tamanho principal é esse, do centro do central até o início do canote, no final do quadro ali. Esse tubo a gente dá o nome de seat tubo, tá? Que é o tubo onde entra o ferrinho do canote, para ser bem mais claro, se entender, certo? Então essa medida aí. E a Speed também, ela mede o top tubo também, em centímetros. Então tem essas duas medidas que a Speed se baseia, porque dependendo do modelo da Speed, você vai ficar mais inclinado ou não. E aí vai depender da modalidade que você vai rodar, por exemplo, nessa bicicleta. Então esses dois tamanhos são importantes para as bicicletas Speed. E no caso do MTB, geralmente a gente verifica só praticamente esse tamanho, tá? E verificando esse tamanho que vai comandar toda a geometria da bicicleta. A bicicleta, quando ela é mais alta, no caso, quando, por exemplo, ela é um tamanho de quadro 21, que é esse que eu relatei no início do vídeo, tá? São 21 polegadas do meio do central até o início ali do canote, no final do quadro. Estou falando do City Tubo, fechou? Ela tanto é mais alta, quanto é uma bicicleta mais comprida. Então, por isso que ela vai mandar no posicionamento que o ciclista vai em cima. Se ela for mais comprida, ele vai ficar mais inclinado. Então, o peso vai ficar mais distribuído na parte dos membros superiores e o quadril ali. Então, o peso vai ficar mais dividido. Se for uma bicicleta mais encurtada, uma bicicleta menor, ela é mais encurtada também. Então, isso vai mexer em toda a geometria da bicicleta. Então, por isso que é super importante você escolher um tamanho de quadro correto. Existe a tabela, vou deixar a tabela aqui também para vocês, mas que geralmente se baseiam tamanho de, por exemplo, se você tem abaixo de 1,70 m, geralmente você pegaria um quadro 15,5, tá? Se você tem 1,70 m, entre 1,70 m até abaixo de 1,80 m, você pegaria um tamanho 17, de 1,80 m até 1,85, 1,89, dependendo do tamanho do cavalo, você pode pegar uma bicicleta 19. Acima de 1,85 m, 1,90 m, tá? Tamanho de quadro 21, beleza? E eu vou deixar a tabela aqui, tá? Aí tem mais especificando, tabela de Speed, tabela de MTB. As duas tabelas eu vou deixar aqui para vocês no vídeo aqui, só vocês darem um pause para analisar certinho, tá? E agora, se você quiser algo mais específico, eu quero pedalar eu quero fazer um pedal de performance. E aí eu quero fazer todos os ajustes da bicicleta, tanto de tamanho de mesa, canote. Eu aconselho que você encontre um bike fitter, tá? Você faça o bike fit da sua bicicleta, que aí ele vai ver tanto questão de altura de selim, tamanho de quadro correto, tamanho da mesa correta, se você anda de sapatilha, o ajuste do taquinho da sapatilha, o avanço do selim, então ele vai ver todas as variáveis aí da sua bicicleta para deixar ela toda encaixadinha para você, em todos os pontos aí de contato na bicicleta com o ciclista. Então, por isso que é super importante, tanto para economizar dinheiro, para que você tenha uma pedalada mais longínqua, aí, que você goste realmente de pedalar, porque às vezes o ciclista entra no ciclismo, compra a bicicleta errada e não dá continuidade. Às vezes só por conta que a primeira bicicleta que ele comprou não era a bicicleta ideal. E aí ele já tem uma visão do ciclismo ou da bicicleta já errada. Porque ele pedalou pela primeira vez, sentiu dor nas costas. Pedalou pela segunda vez, chegou em casa também todo quebrado, sentindo o pescoço, o cotovelo e tal. Às vezes comprou uma bicicleta do tamanho errado. Comprou uma bicicleta grande para ele, por exemplo. Ou ao contrário, uma pessoa alta comprou uma bicicleta muito pequena, se sente todo encurtado, sente que o peso está muito para trás, e o joelho dói, e não consegue esticar a perna por completo, e aí pode levar até uma contusão, dependendo do tempo que você roda com a bicicleta aí mal ajustada para você. Isso pode ocasionar também. Então, por todos esses motivos, tanto questão financeira quanto que você,
para você gostar do esporte, para você realmente ter um ganho de performance, você consiga fazer, no caso, quilometragens mais altas em cima da bicicleta, sem nenhum desconforto, por todos esses motivos, é importante sim você comprar a bicicleta do tamanho de quadro correto, porque essa é uma das medidas principais, se não a principal aí, que você, antes até de pensar em comprar, no caso, a primeira coisa antes de comprar a bicicleta é ver qual é a bicicleta do tamanho certo para você, para que você não tenha nenhum desses problemas futuros aí, beleza? Galera, se eu te ajudei de alguma forma, já deixa o teu like aí, compartilha com seu amigo, sua amiga aí que gosta de bicicleta, que essa informação vai ser útil para ela ou para ele, certo? E deixa a tua inscrição feita, porque toda semana sai conteúdos como esse e vários outros tipos de conteúdo relacionado a ciclismo. Então, se você gosta de bike, ciclismo, tudo aí, toda semana tem vídeo para vocês, fechou? Ficou com alguma dúvida? É só falar com a gente, nosso telefone, nosso site, o nosso WhatsApp, o Instagram também da nossa loja, tudo vai ficar embaixo. Só falar com a gente, quiser deixar alguma sugestão, tirar alguma dúvida, beleza? Estamos abertos aí. Um abraço, até o próximo vídeo.